Sejam bem-vindos a mais um vídeo falando então do livro Rápido e Devagar, do autor Daniel Kahneman, que nessa saga a gente está entrando agora no capítulo 27. O capítulo 27 ele tem como título Efeito Dotação. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples o que é esse efeito dotação. Ele não traz um conceito tão claro, ele descreve mais através de experiências, de situações, mas eu acho que vai dar para trazer para vocês aqui, espero que eu consiga ser claro e simplificar um pouco essa situação. Mas ele começa esse capítulo reforçando um pouco do capítulo anterior, que é o erro de Bernoulli, que é o erro que esse cientista lá de 1700 e não sei quanto, ele considerava que a situação atual de um indivíduo que determina a sua utilidade. E vamos considerar que utilidade é a satisfação, a realização, o valor que ele dá para aquela situação atual. E ele considera então, nesse efeito de Bernoulli, esse erro de Bernoulli, que o passado ele então é irrelevante. E o que a gente viu nos últimos vídeos foi, nos últimos capítulos, foi que a gente precisa ter uma referência para considerar se é ou se não é relevante, não somente o estado atual. E aí ele entra numa situação, numa descrição de uma mudança de percepção ou de conceitos. Nesse capítulo ele fala de autores ou experiências, estudos no qual a gente muda a percepção de um modelo comportamental econômico racional, ou seja, aquilo que usava muito do racional no sentido de se eu tenho algo e eu consigo um valor melhor por aquilo, uma condição melhor, que eu vou trocar, ou seja, é meramente uma balança. Se ela é favorável, eu troco. Por um modelo econômico comportamental, que traz aí outros elementos relacionados à emoção, a outros fatores que tiram um pouco da racionalidade da jogada. Então diz que o comportamento do ser humano em relação à economia, ele não é tão racional assim, que ele tem uma pegada comportamental que é muito determinante nas nossas tomadas de decisão. E aí para isso ele traz um exemplo. Vamos pensar que você, fã de algum artista, de uma banda, e você vai ter um show que você conseguiu comprar um ingresso, tá? Esse show você sabe que vai ser um show super concorrido e você comprou o ingresso por R$200, tá? E você estava disposto a pagar até R$500 por esse ingresso desse show porque você gosta muito desse artista ou dessa banda. E aí depois que você já pagou os seus R$200 e já está com o seu ingresso garantido, você descobre que o ingresso desse show ele acabou. Ele não tem mais disponível para venda. Só quem comprou que pode revender agora. E você descobre também que na internet alguns fãs da banda, do cantor, da cantora, eles estão dispostos a pagar até, sei lá, R$3.000 nesse ingresso que você pagou 200 e que, lembre, você tinha disponibilidade de pagar até R$500. Só que você é fã dessa banda, você tem um ingresso que não vai ser mais encontrado para venda e as pessoas estão oferecendo um valor muito mais alto por esse ingresso. A pergunta que eu te faço é, se você é muito fã, se esse era um sonho seu, você vende esse ingresso por um valor mais alto ou você não vende esse ingresso, mesmo que seja por um valor significativamente mais alto? Boa parte das pessoas nessas pesquisas respondeu que não venderia o ingresso. Claro que tem aqueles que não são tão fãs ou que enxergam ali uma oportunidade de ganhar dinheiro que sim, que se desfariam, não é uma unanimidade. Mas a tendência de comportamento é você não vender. Mesmo que você dissesse assim, eu estou disposto a pagar até 500 e tem alguém oferecendo 3.000, que é muito mais, 5 vezes mais aí do que, 6 vezes mais, sei lá quantas vezes mais, tem que fazer a conta aqui de cabeça agora, não vai funcionar. Mas é uma quantia superior aí ao que você estava disposto a pagar, que estão te oferecendo, mas ainda assim você considera que não vai vender esse ingresso, tá? E aí, por que desse comportamento, Por que a gente não faz esse tipo de troca se, considerando lá atrás aquela situação de Bernoulli, a gente está olhando só a situação atual?
ter 3.000 me deixaria muito mais satisfeito do que ter os 200 iniciais que eu gastei. Mas ainda assim eu opto por não fazer. Isso acontece porque a gente considera que a gente tem formas diferentes de encarar os bens e os valores, né, de acordo com o quanto aquilo impacta no nosso emocional ou qual a finalidade daquilo. Quando eu olho, por exemplo, alguns bens que eu considero só para troca, né, ou seja, eu tenho dinheiro e esse dinheiro eu uso ele para troca de alguma coisa. Então eu uso esse dinheiro como troca, por exemplo, para comprar um sapato. Isso para mim é aceitável. Eu falo assim, calma, eu troco o meu dinheiro pelo bem que eu preciso, que é o sapato. Essa é uma troca que é muito mais racional, vamos assim dizer. Porém, se eu estou falando de bens para uso, se eu estou falando de bens para consumo, para algo que vai me trazer algum tipo de... ou ele vai ser consumido ou ele vai ser uma situação aproveitada, eu já penso de uma forma diferente. Quando eu falo no lazer ou padrão de vida, isso não está normalmente destinado à troca, da mesma forma que o dinheiro está como troca para sapato. Eu começo a ter um outro critério, tá? Por quê? Possuir esse bem que a gente está falando, né, ou vender esse bem que ele seria destinado para um prazer, para um consumo, ele ativa regiões do seu cérebro que são as mesmas regiões associadas ao nojo ou à dor. E isso então traz para a gente uma emoção negativa e é considerado uma perda. E como a gente tem aversão às perdas, a gente evita essa situação. E o que é interessante é que se eu fosse comprar esse item, esse bem, eu também poderia acionar as mesmas áreas do cérebro de nojo ou de dor, né? Se eu considerasse que essa compra, por exemplo, eu acho que ele vale no máximo 500 e eu vou pagar 3.000, não vou pagar, porque isso me aciona também a mesma região do cérebro que me traz a sensação, as emoções de nojo e de dor, porque eu estou considerando esse preço muito abusivo, então isso para mim também reflete uma sensação de perda, e isso é uma sensação negativa. Em contrapartida, quando eu acho esse bem ou qualquer outro bem, né, num valor muito mais barato, muito mais em conta, a sensação que eu tenho já é de prazer, já é mais de felicidade. Então isso traz uma realização. Então existe uma questão comportamental de acionamento do cérebro de acordo com os bens, conforme a referência que eu tenho. Uma referência do que eu gosto, do que tem disponível, do que não tem. E aí, isso pode parecer uma coisa, Thiago, mas qual a relevância disso? Se a gente parar para pensar, isso dita um monte de regras de mercado, isso dita um monte de questões de consumo. Por que as pessoas querem pagar caro ou não querem pagar caro em determinados bens? Por que algumas marcas conseguem elevar muito o preço do seu produto, enquanto outras marcas com produtos semelhantes não conseguem? Por que alguma coisa que é considerada escassa ou para poucos, ela tem um valor agregado muito maior do que aquilo que você às vezes tem com poucas diferenças mais disponível no mercado? Então essas percepções de funcionamento, né, dessa economia comportamental, isso dita regras de mercado. Quem entende isso e quem domina isso começa a saber como lidar com o seu público. Então isso é muito significativo. Porém tem uma situação, como sempre, que não se encaixa tanto nessa questão. Essa percepção de vender ou não vender, independente do preço, porque está associado a uma questão emocional, ao quanto eu percebo isso para a finalidade que eu vou ter, se é só para usar, se é para consumir, se é para me dar qualidade de vida. Isso é o que eles chamam de efeito dotação, essa forma de enxergar o valor diferente do preço, tá? Mas esse efeito dotação ele não acontece em todas as situações ou em todos os públicos. Por exemplo, o que ele coloca no livro, nesse capítulo, é que para pessoas numa condição de pobreza extrema, onde as referências são diferentes, esses valores, às vezes, eles não vão ter a mesma percepção do efeito dotação que tem para outros perfis de pessoas, de consumidores, por exemplo. Porque quem está num nível de pobreza extrema, de acordo com a definição e a percepção dele, ele está vivendo sempre no prejuízo. Então, a entrada de um valor, ganhar alguma coisa, ele é só uma diminuição desse prejuízo. Então, o dinheiro que entra, ele é considerado uma redução de prejuízo e não necessariamente um ganho. Então, isso muda toda a perspectiva e toda a referência que ele tem com valores e a forma de funcionamento do cérebro. Deu por hoje.